Olá pessoal, tudo bem? Voltamos então para o ponto 10. Esse ponto 10 aqui é sobre as provas. A gente vai começar com o julgado aqui da SBDI 1 de setembro de 2018. E ele tá falando aqui que é do empregado o ônus da prova de supressão ou redução do intervalo intrajornada. É do empregado o ônus da prova da supressão ou redução do intervalo da intrajornada quando desempenhado trabalho externo, ainda que haja possibilidade de controle dos horários no início e término da jornada. Então, dá para controlar o início? Dá para controlar o término? Tudo bem, mas quem vai comprovar o intervalo intrajornada é o autor, aí é o reclamado, o empregado. As peculiaridades do trabalho externo com a impossibilidade do empregador fiscalizar a fruição do mencionado intervalo afasta a aplicabilidade do item 1 da súmula 338. A súmula 338 diz aqui no item 1 que é ônus do empregador que contar com mais de 10 ou de 20 com a reforma, mais de 20 empregados, o registro da jornada de trabalho. E a não apresentação dos controles da frequência gera presunção relativa de veracidade da jornada de trabalho, a qual pode ser exigida por prova em contrário. Deixa eu anotar aqui. Hoje eu tenho que comprar um curso. Estou anotando para não esquecer. Outra aqui da SBDI 1, na verdade a oitava turma fazendo menção. A quem compete o ônus da prova na fiscalização do contrato administrativo. E aqui eles estão mencionando o princípio da aptidão da prova. A SBDI 1 fixou a tese de que incumbe a reclamada tomadora dos serviços o ônus da prova da efetiva fiscalização do contrato. Aí a gente tem aqui a atual posição do TST é a seguinte. A SBDI 1, em sua composição plena, firmou o entendimento de que o STF não emitiu tese vinculante quanto à distribuição do ônus da prova. Incumbe à administração pública o ônus de comprovar a fiscalização dos contratos, por se tratar de fato impeditivo de responsabilização subsidiária. Se trata de fato impeditivo da responsabilização subsidiária. Por ser um fato impeditivo, é ônus da prova. Ai, muita informação. Ou seja, para a SBDI 1, que reflete a atual posição do TST, a responsabilidade da administração pública não é presumida automática, mas cabe ao ente público provar a fiscalização. Muito bem. E aqui eu tinha escrito, então, desse julgado, me chamou a atenção duas expressões em especial, que é de falar essa do fato impeditivo e também falar do princípio da aptidão no ônus da prova. Mas acho que sempre quando, não sempre, né, mas é um princípio bem importante. Já respondi também uma questão esses dias falando do princípio da aptidão no ônus da prova em relação à produção antecipada de provas. Era uma questão falando se aplicava ou não o processo do trabalho. E o texto base que a gente tinha mencionava esse princípio. Falava que como o processo do trabalho é regido pelo princípio da aptidão no ônus da prova, não haveria prejuízo se a parte não fizesse lá antes a produção antecipada de provas. Essa era uma das interpretações possíveis, né? Tinham mais duas. Depois aqui é de turma. Depois é sexta turma, mas está falando do entendimento da corte. Vamos já ver o que é. O entendimento desta corte é de que o ônus da prova é do empregador nas situações em que o trabalhador não comparece na audiência em que deveria depor e o empregador não apresenta os cartões de ponto ou são considerados inválidos como meio de prova. Então, vamos lá.
o empregador não apresentou os cartões de ponto, ou ele apresentou, mas eles são inválidos. Em contrapartida, o empregado, o trabalhador, não comparece na audiência que ele deveria depor. E aí, o que acontece? Para o TST, o ônus da prova continua sendo do empregador, ainda que o empregado não apareça. Aqui, ó, nesse aspecto, a ocorrência de confissão recíproca favorece a parte reclamante, mantendo-se a presunção de veracidade da jornada de trabalho. Essa aqui é a posição, então, da corte. Depois a gente tem aqui quarta turma, terceira turma. Em controvérsia a ausência da pré-assinalação dos cartões de ponto apresentados. Aqui, entendimento desta corte. Estava vendo se valia a pena a gente ler. Não havendo a pré-assinalação do horário do intervalo, de quem é o ônus da prova. Na hipótese, é em controvérsia a ausência da pré-assinalação. Deste modo, a ré não cumpriu com sua obrigação legal. Assim, no entendimento desta corte, a reclamada atraiu para si o ônus da prova, encargo do qual não se desincumbiu, razão pela qual é devido. E salvo engano, aqui ó, tinha essa pegadinha, porque esse entendimento é com base na redação anterior do artigo 74, parágrafo 2º. O artigo 74, parágrafo 2º foi alterado pela Lei 13.874. Agora, na redação atual, é uma faculdade que o empregador assinale. Na atual é faculdade, na anterior era obrigatório. Então, se ele não fez algo que era obrigatório, era dele, então, o ônus da prova. Aqui é uma de STJ, se é válido prova obtida em espelhamento de conversa com WhatsApp. E aí tá falando que não pode ser usado print screen. Porque essa ferramenta permite a exclusão das mensagens antigas ou recentes. Portanto, as mensagens obtidas por meio do print screen da tela de ferramenta do WhatsApp devem ser consideradas provas ilícitas e gerando desentranhamento dos autos. Interessante, essa é então a consequência para desentranhar dos autos. Depois a gente tem aqui questão de sexta turma. Quinta turma. Sétima turma. Segunda turma. Tô vendo se fala aqui da corte, de entendimento de corte, mas parece que não. Tem uma aqui que tá bem grifadinho, vamos ver. Quando o indeferimento de uma prova caracteriza cerceamento do direito de defesa. E aqui está falando que caracteriza-se quando ela é indispensável ao desfecho da controvérsia ou quando inviabilizado o direito do contraditório. Então, se inviabiliza o contraditório ou se é indispensável o desfecho, se é indispensável para o desfecho da controvérsia. Depois, quando é possível a utilização do laudo pericial como prova emprestada. Essa aqui também é bem legal. Não é da SBDI, é de turma, mas é bem importante. Então, saber pelo menos um pouquinho. Vamos ver. Não sei se vai aparecer de novo. Vamos ver o que a sexta turma fala. Assim, é possível utilizar-se de laudo pericial emprestado desde que preenchidos alguns requisitos, que tenha sido colhido em processo judicial entre as mesmas partes ou entre uma das partes e terceiro,
que tenha sido observado na produção de prova as formalidades estabelecidas em lei, especialmente o princípio do contraditório e a identidade do fato. Então, tem que ter as mesmas partes ou a parte, acredita a parte em face da qual você quer juntar a prova, ela deve ter participado. Senão, não tem contraditório, né? Senão, o segundo requisito não se preenche. Então, o primeiro é que tenha sido colhido em processo judicial entre as mesmas partes ou entre a parte e um terceiro. O segundo requisito é que tenha contraditório. E o terceiro princípio, o terceiro item é da identidade do fato, o qual se pretende provar. Sobre a possibilidade do uso do laudo pericial, há precedentes. No caso dos autos, é incontroverso que a prova pericial emprestada foi considerada nula por violação do contraditório. Então, aqui não tinha o que fazer, né? Não tinha o básico, que era contraditório. Aqui a gente tem uma da SBDI 2. Não realização da perícia por impossibilidade técnica não configura cerceamento do direito de defesa? Aí vamos lá. O cerceamento de defesa só se configura quando a parte é impedida de produzir as provas dos fatos constitutivos de seus direitos. Não é o que se verifica na hipótese, uma vez que não foi poupado esforço para que a prova solicitada pela autora fosse produzida. No entanto, obstáculos técnicos oriundos do próprio direito material. Então, aqui, o importante é que não foram poupados esforços técnicos para que a prova solicitada fosse produzida. No entanto, obstáculos técnicos impossibilitaram a sua realização. E o cerceamento só se configura quando a parte é impedida de produzir provas dos fatos constitutivos. Não foi impedida. A gente tem aqui de 8ª turma, fala da jurisprudência da corte. É obrigatória a perícia se há nos autos outros elementos que atestem a condição de risco? A resposta: a jurisprudência desta corte vem admitindo a dispensa da realização da perícia quando nos autos houver outros elementos que atestem as condições de risco, como no caso dos autos em que a decisão regional consignou que o reclamante realizava o transporte de explosivos. Tem outros elementos que atestem a condição de risco, e aqui tá falando falando de condição de risco, não de insalubridade. Então, acho importante esse fato aqui. Então, quando há outros elementos que atestem condição de risco, pode, então, não precisa da perícia. E aqui menciona o artigo 195, caput, parágrafo 2º da CLT. Depois a gente tem aqui um de 6ª turma, mas que menciona julgados da SBDI 1, sobre se há cerceamento do direito de defesa quando indeferido o pedido de adiamento da audiência, caso a testemunha não tenha sido arrolada. A gente já acabou de ver, né? O reclamante não arrolou a testemunha e requereu o adiamento da audiência. O pedido foi indeferido pelo fato de o reclamante ter sido... Ah, tá. Esse caso aqui é diferente. Nesse caso aqui, o reclamante foi advertido que, caso não arrolasse a testemunha, deveria trazê-la independentemente da intimação, sob pena de perda. Caso não arrolasse, deveria levá-la independentemente de intimação, sob pena da perda da prova. Em casos como dos autos, em que há notificação prévia da parte quanto à necessidade de arrolar testemunha, a SBDI 1 tem entendimento de que não há cerceamento do direito de defesa quando indeferido o pedido de adiamento da audiência, caso a testemunha não tenha sido arrolada. Esse aqui é um caso um pouquinho diferente. Bom, julgados da SBDI 1. Agora a gente tem aqui um julgado de 3ª turma. Então, vamos para o próximo. Acho que esse aqui eu vou ler. Ai, que bom. Tem 2 aqui que eu esqueci de colar o verso, só colei a frente.
Vamos ver se aqui tá frente e verso. Então, vamos por ele primeiro. Depois a gente tem aqui uma de quarta turma. Eles vão estar falando aqui da... É interessante, acho que vale a pena. É de quarta turma de setembro de 2020. Se o médico, quando a doença está relacionada à ergonomia no trabalho, se ele é obrigado a comparecer lá no trabalho. E aqui, tem uma resolução específica, Conselho Federal de Medicina, que dispõe sobre os deveres do médico, que ele tem o dever de vistoriar o local e estabelecer o nexo causal. O laudo pericial sem visita ao local de trabalho, concluindo pela inexistência do nexo, incorre em patente cerceio de defesa, fere o devido processo legal. Depois a gente tem aqui outro de quarta turma. Aqui de terceira turma. Aqui não fala, eu vou ler rapidinho, tá falando do vínculo em mídias sociais de testemunha, mas para que haja suspeição da testemunha não basta simples amizade decorrente de convívio no ambiente de trabalho, ou até da continuidade dessa amizade nas redes sociais. O que inviabiliza seria na verdade, está falando aqui justamente que esse convívio no ambiente de trabalho daria melhores condições para a pessoa ser testemunha, porque trabalhou bastante tempo com a parte e no mesmo local de trabalho, e que isso aqui não demonstra amizade íntima. Depois vamos ver. Isso aqui tá falando de realização técnica, realização de perícia técnica no algoritmo da Uber. E honestamente eu não iria ler, mas eu coloquei uma notinha aqui escrito importante. Deixa eu ver. Queriam fazer a perícia no algoritmo para identificar as condições em que se dava a distribuição de chamada, a definição do valor, a avaliação, a frequência, etc. Mas a dúvida aqui em questão é se isso viola o segredo empresarial e se afronta a livre concorrência, a livre iniciativa. Está falando aqui dos possíveis riscos que tem potencial de trazer à tona informações sigilosas. Então, tudo isso aqui envolve esse caso. E aqui a pergunta é: de quem é o ônus da prova? Também é de turma, mas me chamou a atenção. De quem é o ônus da prova do regular gozo do intervalo intra-jornada quando descaracterizado o trabalho externo? Então, era trabalho externo, mas aí na discussão na justiça foi descaracterizado. Mas tá aqui, a jurisprudência desta corte é no sentido de que, ainda que seja possível o controle do início e do fim da jornada de trabalho do empregado, que labora externamente, a fiscalização do gozo do intervalo intra-jornada não é, em princípio, viável ao empregador, incumbindo ao empregado, que labora nessas condições, provar a supressão. Então, ainda que tenha sido descaracterizado, isso não muda o fato de que não dava para o empregador fiscalizar a jornada, o intervalo intra-jornada. Nesse caso, continua sendo, então, do empregado, o ônus do reclamante empregado. Depois a gente tem aqui uma de terceira turma. Segunda turma. Essa aqui, eu vou ler de segunda turma, porque a professora Janete fez muitas perguntas sobre isso. Muitas aulas, né? Acho que perguntas não foram tantas, mas esse tema aqui é recorrente
Então, e tá aqui. Se é possível a juntada de documentos até o encerramento da instrução. Então, eu vou ler aqui, olha. No caso, embora a reclamante não tenha trazido com a contestação a totalidade dos controles de jornada, o fez anteriormente ao encerramento da instrução, tendo, inclusive, sido conferido à autora prazo para manifestar-se e apresentar novos demonstrativos da diferença de hora extra. Assim, a decisão regional A encontra-se em consonância com notória, reiterada e atual jurisprudência, no sentido de que, na forma do artigo 845 da CLT, é válida a juntada de documentos até o encerramento da instrução probatória, desde que observado o contraditório. Então, aqui, na verdade, foi bom ter lido, porque, então, e essa conclusão aqui advém da notória, reiterada e atual jurisprudência da Corte. Depois tem aqui de sexta turma, mas fala que a jurisprudência desta Corte pacificou o entendimento de que a identidade de pedidos entre a ação já arquivada e aquela em curso configura ato constitutivo do direito do reclamante. Logo, a aquele incumbe a sua comprovação. E aqui tá falando de quem é o ônus da prova quanto à identidade dos pedidos da ação atual com a anterior arquivada para fins de interrupção da prescrição. É do reclamante. E aqui menciona o artigo 373, inciso 1 do CPC. Depois a gente tem aqui, prova pericial, prevalece a confissão ficta em matéria da insalubridade. Também é de turma, mas é bem interessante. Provas, né? É um tema bem legal. Entretanto, esclareça-se que, embora a pena de confissão ficta implique presunção de veracidade dos fatos articulados pela parte contrária, há de se considerar que essa presunção é relativa, uma vez que outros documentos de prova já existentes nos autos devem ser considerados e analisados, conforme o entendimento do item 2 da súmula 74. Nesse sentido, diante da prova técnica contida nos autos, que demonstra o exercício da atividade insalubre, o desconsidera a referida prova pré-constituída. Ao desconsiderar a referida prova pré-constituída, incorreu em contrariedade ao item 2 da súmula 74. Deixa eu ver aqui, que mais? Estão falando do artigo 195 da CLT, que a insalubridade é caracterizada por perícia. Tem a súmula 289, fala que o simples fornecimento do aparelho não exime o pagamento do adicional, porque tem que ser demonstrado que as medidas diminuíram ou eliminaram a nocividade, e dessa forma, então, a prova pericial que o reclamante realizava as operações sem o uso de luvas, apenas com a aplicação do creme, e que nessas condições esses cremes apresentavam uma eficiência incompleta, acho que eu vou ter que ler com calma. Porque eu não tô vendo. Bom, tô falando que embora a pena de confissão ficta implique presunção de veracidade, há de se considerar que essa presunção é relativa. Ah, tá. Houve a confissão ficta, provavelmente o autor não compareceu na audiência de instrução. Bom, não sei, mas houve uma confissão ficta. Então, tá falando que ela que vai prevalecer sobre todas as outras matérias que já estavam juntadas nos autos, as outras provas. E aqui ele tá falando que essa confissão ficta, embora ela gere a presunção relativa de veracidade, ela não pode desconsiderar os outros elementos de prova que já estão nos autos. Eles devem ser considerados. E aqui está falando até conforme o entendimento da súmula 74, item 2. E neste sentido, então, diante da prova que já estava nos autos, aí que ele entra no caso concreto. Diante da prova contida nos autos, que demonstra o exercício da atividade insalubre, em razão da etc., é uma prova pré-constituída,
não poderia, então, não levá-lo em consideração. Então, aqui a confissão ficta não prevalece. Tem que ser analisado as provas já constantes nos autos. Foi mencionado a súmula 74, item 2. Também foi mencionado aqui o artigo 195, que fala da necessidade de perícia. Também foi mencionado aqui a súmula 289, que diz que o simples fornecimento de aparelho ou aparelho de proteção não exime do pagamento de adicional. Então, com base aqui nesse contexto, concluiu-se que o reclamante, naquele caso, fazia jus ao adicional. A outra decisão aqui é de quarta turma. A gente tem uma agora aqui, sim, da SBDI 1, de março de 2022. Vamos ver mas ele não analisou por causa da súmula 126 do TST. Vamos ver o que mais. Essa aqui é de sétima turma, mas é bem nova, é de agosto de 2022, e tá falando aqui que o orçamento estimado do edital não vincula o licitante vencedor, mas isso não se pode afirmar quanto às cláusulas contratuais por ele firmadas com a administração, dentre elas a econômico-financeira, que abrange detalhadamente todos os custos informados na proposta. Para afastar a alegação da autora, era necessário que demonstrasse por quanto efetivamente se obrigou perante a administração pública a remunerar os empregados terceirizados. Então, ela deveria comprovar quanto que ela se obrigou a pagar, mas ela não juntou nenhum documento e se limitou a afirmar na defesa que a planilha de referência não a vincula de forma alguma. Então, por esse fundamento, são devidas as diferenças formuladas. Então, aqui era ônus da administração pública demonstrar o quanto que ela se obrigou a remunerar. E ela não comprovou. Depois a gente tem aqui, vamos ver. Tem a jurisprudência dessa corte. Nós já vimos, que é de tradução juramentada, simples, de prova simples. Agora tem da SBDI 1, de janeiro de 2022. Aqui a questão é sobre o ônus da prova e o que o TST deferiu hora extra, conforme jornada registrada por 7 trabalhadores. Em que a decisão fundamentou-se na súmula 338, segundo a qual cabe ao empregador o registro da jornada de trabalho na forma prevista na CLT, e a não apresentação injustificada dos controles de frequência gera presunção relativa de veracidade da jornada, e que essa presunção pode ser superada em prova em contrário. O ministro assinalou que a súmula não dispõe que o reconhecimento do vínculo de emprego em juízo por si só constitui justificativa para não apresentar os controles de ponto. Eu acredito que isso seja a parte mais importante, né? A súmula não dispõe que o reconhecimento do vínculo de emprego em juízo por si só constitui justificativa para não apresentação dos controles de ponto. Segundo ele, a necessidade do registro decorre de expressa determinação legal e a sentença que reconhece o vínculo apenas declara um fato. A relação de emprego que já existia na prática. Na avaliação do relator, o ônus de afastar a presunção relativa à jornada é do empregador, que mesmo que não apresentando os cartões de ponto, pode produzir outras provas em sentido contrário. Depois a gente tem aqui de sexta turma, depois de oitava turma. Aqui só uma observação, no julgado aqui de sexta turma tá falando que quando cabe à empresa comprovar que ela fornecia lanches,
nas ocasiões em que foram preenchidos os requisitos previstos nas normas coletivas, isso aqui equivale a um fato obstativo. Cabia a ela demonstrar que ela fornecia os lanches por ser fato obstativo do direito do trabalhador. Então, comprovar que ela forneceu é um fato obstativo do direito do autor. Por isso, cabe a ela o ônus da prova. E aqui, tá falando que o transtorno de ansiedade não é reconhecido como uma doença que cause preconceito. Então, o ônus da prova é do trabalhador. Quando considera-se que a doença é estigmatizante, o ônus é do empregador. No caso de ansiedade, não é uma doença estigmatizante, por isso seria do empregado. Agora aqui a gente tem mais uma da SVD 2, de novembro de 2021, e diz que a SBD 2 firmou entendimento no sentido de que a adoção do critério equitativo de arbitramento para deferir horas extras pela consideração de que a jornada inicial na petição inicial parece excessiva ao órgão julgador, sem qualquer outro dado objetivo ou razão adicional que justificasse a conclusão, fere os artigos 140. Então, eu não posso adotar um critério equitativo, ou um critério que pareça mais justo, para definir um pedido de horas extras, porque eu considero que a jornada da inicial é excessiva. Apenas isso, sem qualquer outro dado objetivo. Razão pela qual adotar essa conduta fere o artigo 140, parágrafo único do CPC. Aqui, o juiz arbitrou a condenação em 2 horas extras. A corte considerou ainda que, de forma velada ou implícita, que o ônus da prova caberia à parte autora, o ônus que, todavia, não lhe incumbia, a teor da súmula 338, item 1. Então, sob esses fundamentos, a SBDI 2 conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe provimento para julgar procedente o pedido e desconsiderar o acórdão e deferir as horas extras a serem calculadas com base na jornada descrita na petição inicial. Poxa, essa aqui, que decisão mais importante, né? Acho bem boa. E então, essas foram as fichas do ponto número 10. O ponto número 11 também tem várias fichas que é sobre sentença, honorários. Vai ter bastante coisa. Então, até o próximo vídeo.